Mariana, bolsista do NuReab. E eu sou a Lia, também bolsista aqui do NuReab na UDESC Cefid. E hoje a gente vai falar como fazer exercícios em casa. Em primeiro lugar, só para relembrar que a reabilitação pulmonar ela vai diminuir a falta de ar, diminuir o cansaço, melhorar a qualidade de vida e tudo isso porque ela é baseada numa prática regular de exercício físico. Então, os benefícios da reabilitação são perdidos quando eles não são mais realizados após a alta, né? Então, o maior objetivo da reabilitação pulmonar é tornar os pacientes com DPOC e DPI mais ativos no seu dia a dia, mesmo após a alta da reabilitação. Essa prática regular de atividade física é muito importante, então ela tem um papel fundamental para a melhora e estabilização dessa condição. Então, o exercício físico, ele diminui a quantidade de crises da doença, né? Essas exacerbações que a gente já falou em outras aulas. Quando acontecem essas crises, elas são menos graves, menos intensas, diminui o número de internação hospitalar e diminui o risco de morte. Pensando agora na intensidade do exercício, né, o ideal é que você se sinta cansado ao fazer o exercício. Se ele estiver fácil demais, ele não vai estar trazendo benefícios importantes. Então, sempre que você achar que o exercício ficou fácil demais, você aumenta a velocidade, o peso ou as repetições utilizados, mas aos poucos. Então, a gente consegue ter uma noção, né, do que é essa intensidade boa para o exercício pela escala de Borg, a mesma escala que a gente utiliza na reabilitação. Então, a gente busca, né, que essa escala esteja entre 4 a 6 para que o exercício esteja de forma com a intensidade correta, né, para trazer benefícios. Então, as recomendações de onde fazer esses exercícios. Em centros de reabilitação pulmonar, em centros de terceira idade, né, como os CATs, academias e em casa também. Então, pensando também agora no tipo de exercício para ser feito, a gente pode separar em membros superiores e membros inferiores. E aí, pensando nas pernas, a gente pode fazer caminhada, subida e descida de degraus e fortalecimento localizado. Na caminhada, é bom lembrar, né, que ele deve ser realizado pelo menos 3 vezes na semana. O ideal seria que fosse todos os dias, por no mínimo 30 minutos ou 40 minutos contínuos. E quando se estiver se sentindo mais cansado e não conseguir realizar esses 30 minutos, a gente pode fazer de uma forma intervalada. Então, 2 vezes de 15 minutos, 3 vezes de 15 minutos, dando um intervalo entre essas sessões. Além da caminhada, a subida e descida de escadas a gente pode incrementar porque ela fortalece músculos da coxa, que geralmente são mais fracos em pacientes que têm uma doença pulmonar. Então, o fortalecimento ele é ideal que seja feito 3 vezes por semana, né? Dia sim, dia não. E pode ser utilizado com 1 quilo de alimento ou com pesos também de halter. O fortalecimento das pernas, então, a gente deve fazer, né? Porque desses pacientes a gente tem uma perda da massa muscular, né? E os músculos devem ser trabalhados, então, músculos da coxa, da panturrilha, que são mais comprometidos nessa doença. Então, aqui tá alguns tipos de exercício. A gente pode fazer a extensão, né? De joelho ali com a caneleira ou com algum quilo de alimento. Pode fazer também a panturrilha, né? O tríceps sural. Então, dá pra fazer tanto em casa, segurando no móvel ou numa escadinha. Falando agora na parte de membros superiores, né? Os braços são utilizados, então, na maioria das atividades do dia a dia. Então, por isso que eles também precisam de uma atenção. A gente pode pensar em movimentos isolados ou em movimentos em diagonais. Essas diagonais são melhores porque elas envolvem movimentos combinados, né? Então, são utilizados no dia a dia mesmo. Se eles causarem dor no ombro, a gente substitui, então, por movimentos isolados. Aqui, então, a gente tem alguns exemplos de diagonais, né? Aqui, por exemplo, ele está usando uma caneleira. No vídeo anterior ele estava com um halter. Se você tiver uma faixa elástica também, ou o quilo de alimento em casa. Sobre o alongamento para as pernas, a gente pode fazer então segurando em algum móvel ou na parede mesmo, para ter uma estabilidade, né? A gente pode fazer o alongamento tanto da coxa, né? Ou da posterior ali, da panturrilha também. Então, nos alongamentos, a gente pode fazer eles tanto estáticos como dinâmicos, né? A gente pode tanto fazer em rotação, quanto segurar ali por 30 segundos, cada lado. E a mesma coisa para os braços. Então, a gente pode fazer tanto
a rotação dos braços ou ali segurar e manter no nível máximo do movimento. Então é isso, obrigada. Muito obrigada.